Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá, você que nos ouve agora pelo Spotify, YouTube e demais plataformas. Eu sou João Lucas e bem-vindo, bem-vinda ao Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá. Se quiser receber toda semana um episódio novo, você precisa seguir a gente. Senão você vai ouvir hoje, muito legal, vai gostar muito do papo, e aí some da sua plataforma, da sua rede social, do seu feed. Então, pra gente não sumir, segue a gente aí. E hoje no nosso programa vamos falar da luta pelos direitos. Dia 10 de dezembro é o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas você sabe pra quê? Por quê? Pra quem servem esses direitos? Por que direitos humanos? Esse é o nosso papo de hoje. Se ajeita aí, que hoje a gente vem falar para que os direitos humanos e por que precisamos lutar por esses direitos. Se liga aí. Lute por seus direitos. Esse é o tema de hoje. Olha, essa luta pelos direitos é permanente, nunca acaba e sempre se renova. Lutar pelos seus direitos humanos é fundamental para construir sociedade justa, igualitária, para todas, para todos. Por isso que os direitos humanos são para todas as pessoas, independente da origem, gênero, raça, religião, orientação sexual, independente de tudo. Por isso que o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 10 de dezembro, é tão importante. Nesse dia, celebramos não apenas a conquista desse marco histórico, mas também reconhecemos esses desafios que estão postos, que a gente vê e vive no dia a dia, na esperança e na luta por um futuro cada vez mais justo. É para falar desse tema tão importante que hoje convidamos para a nossa mesa Vladimir Reis, coordenador do Grupo de Trabalho em Prevenção Positivo e presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos de Pernambuco. Vladimir, muito obrigado por participar aqui com a gente hoje. Bom dia, João. Muito importante essa fala dentro da perspectiva dos direitos humanos. Sim, muito importante o dia 10 de dezembro como Dia Internacional da Luta pelos Direitos Humanos. Que massa, Vladimir. Que bom que estamos falando sobre isso, né? Num tempo de tantas retomadas. E olha, Vladimir, já para quem está nos ouvindo cair melhor nessa conversa, que direitos são esses? Por que importa a gente falar de direitos humanos, Vladimir? Dezembro já é um mês para nós do GTP+, um mês simbólico, né? O GTP é uma entidade fundada por pessoas vivendo com HIV e atua com pessoas vivendo com HIV, pessoas privadas de liberdade, LGBTs, e pessoas profissionais do sexo, homens que fazem sexo com outros homens, Sim. travestis e mulheres transexuais. Para nós é extremamente importante quando a gente traz a temática, porque começa e inicia pelo Dia Mundial de Luta contra a AIDS, mas se inteira a partir do dia 10 de dezembro, né? Que é o dia em que a gente foca as situações de maior vulnerabilidade ao HIV, tais como pessoas privadas de liberdade e profissionais do sexo LGBTQIA+. Então a gente vai vendo que a luta pelos direitos, ela atravessa a vida de muitas pessoas, né, Vladimir? Mas que direitos humanos são esses, né? Simplesmente nascem esses direitos? É preciso justamente de uma luta, né, Vladimir? Sim, exatamente, a partir de uma luta e dentro da perspectiva da participação da sociedade civil, né? Perfeito. Porque a sociedade civil exerce um papel extremamente importante na perspectiva das violações de direitos humanos. Quando você, contribuinte, você, cidadão ou cidadã, denuncia alguma violação dos direitos humanos, o Estado, a partir do seu conselho, quando a gente recebe, a gente encaminha a denúncia para averiguar a veracidade desse lugar.
E aí eu já te pergunto, né, que relação é essa que tem a luta popular na promoção de direitos humanos? Faz sentido lutar por esses direitos, Vladimir? Não, João, olha, faz sentido sim. Nós somos um país rico, não somos um país pobre, mas somos um país desigual. Dentro das desigualdades, a gente se averigua de um monte de políticos que aproveitam dessas desigualdades, né, para dizer que são importantes o nosso povo, que vivenciam esse lugar e que buscam os direitos dele. Mas, efetivamente, a gente tem clareza que isso é raro. Então, cada vez mais que a gente foca os direitos humanos como uma prioridade, a gente dá ênfase a esse lugar. É o lugar da educação, é o lugar dos espaços de direitos humanos, é o lugar onde você pode denunciar efetivamente esse procedimento, entendeu? É um espaço em que a sociedade civil ela participa e ela está presente dentro desse processo. Se reconhece dentro do processo, né, Vladimir? Sim, se reconhece, sim. E isso já puxa a minha próxima pergunta para você. Como é que esses movimentos populares, inclusive eu penso no próprio GTP que você faz parte, eles podem contribuir para a garantia dos direitos? Porque assim, né, como a gente falou, os direitos não simplesmente nascem, né? Hoje a gente tem um panteão de direitos e que bom desses direitos humanos, direito de acesso à água, acesso ao alimento de qualidade, acesso à saúde, mas nem sempre foi assim, né, Vladimir? João, passamos, vamos dizer, 6 anos de retrocesso, né? 4 anos desse último governo e 2 anos antes desse governo, quando saiu a Dilma. Então, todo o processo está tentando se reorganizar, os espaços nacionais, os espaços estaduais. Ainda tem muitos percalços diante a isso, né, João? Porque a gente teve violações, consequentemente, em todos esses anos, violações que foram procedidas de fatos até de ameaças desses porta-vozes dos direitos humanos. E destruição de vários... Quando a gente determina uma ação, um combate a efetivas entidades assim que se perpetuam dentro do descaractere dos direitos humanos, a gente vê aí como esse pessoal que se denomina, eles se denominam uma direita conservadora, né? Sim, sim. Então isso me preocupa muito, porque dentro dessa perspectiva, muitas vezes as violações acontecem dentro desses espaços, né? Espaços religiosos, espaços que deveriam lutar pela nossa população, mas efetivamente lutam por outros interesses. Pois é, e assim, a gente já até falou aqui, né, como a nossa pauta, né, alimentação, então são direitos por agricultura, agroecologia, pela água, né, o próprio acesso, mas aí é uma discussão que vale muito a pena a gente entrar quando fala de direitos, porque a gente tem esses direitos, né, acesso à água, é direito, mesmo assim muita gente convive com a falta d'água, como é que, ou a fome, né? Direito significa assegurar, Vladimir? Por que mesmo com tantos direitos ainda há tanto retrocesso? Sim, João. Temos uma série de direitos, mas precisamos estar cobrando esses direitos dos nossos governantes municipais, dos nossos governantes estaduais, porque muitas vezes essa obrigação dele não é tão vista com qualidade, né? E a gente tem que ter nossas representações nessas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, para exigir que essas nossas representações pactuam com os nossos direitos, para evitar problemas futuros. E como é que a gente assegura esses direitos? Que, né, por tanto tempo, né, como você mesmo falou, né, foram 6 anos sendo negados. E aí, claro, coloca em cima disso uma pandemia da Covid-19, como tanta gente ficou abandonada à mercê de si próprio, né, Vladimir, no meio desse tempo todo. Como é que a gente assegura? Porque, certo, a gente luta, mas como é que faz essa luta, Vladimir? Olha, João, hoje, atualmente, né, agora com a internet, com o computador, com o celular, me preocupo muito com esses movimentos a partir do celular. A gente tem que ir para a rua, a gente tem que ir para a frente da casa do governador, da frente da casa do prefeito, nas assembleias
legislativas, municipais e cobrar direitos, porque todos nós temos a mesma vontade de uma qualidade melhor de vida. E essa qualidade só será garantida se nós estivermos à frente desse lugar. Então, isso é um processo que retorna, João, porque ainda temos grandes dificuldades, o governo está tentando se articular nesse sentido, mas pegou uma série de espaços governamentais que ainda tem essa população de direita, né? Essa população que pensa só nela e não no coletivo, que tem uma influência muito grande nesses espaços. Eu diria até, João, para salientar, o presidente Lula, ele é um presidente do lugar de onde viemos, né? Tanto é que o Nordeste se pontuou dentro desse lugar e contribuiu com a sua eleição. Por quê? Porque ele vem do lugar da gente, ele sabe o que é as dificuldades que nós passamos nesse país. Pois é, e assim, você fala dessa luta, né, da gente ir para as ruas mesmo, da gente realmente ocupar esses espaços, né? Isso é muito importante, especialmente quando a gente pensa que, certo, temos um governo democrático, mas ainda há muito a ser refeito, né? Precisamos reconstruir diversas pontes, né, Vladimir? Exato, João. Olha, se você entender, vamos citar um fato. As unidades prisionais no Brasil inteiro têm cor e têm condição social. Elas são superlotadas de pessoas pobres e negras, entende? Então é importante a gente ressaltar, cadê os grandes que deviam os recursos públicos? Onde é que estão essas pessoas? Em que lugar elas estão, né? Elas contratam bons advogados e não chegam para esse lugar, mas o pobre, aquele que pede comida, que ainda vive com fome, esse ainda passa essas situações. Então, não pode, um país rico como o Brasil precisa minimizar as desigualdades, precisa possibilitar que nós, cidadãos brasileiros, possamos ter direitos efetivamente para as nossas melhores condições de vida. E você falou anteriormente da participação do governo e como isso pode ser importante também, né? Da gente criar políticas públicas, da gente poder participar com o Estado. E aí eu te pergunto, Vladimir, o Estado entra nessa proteção, na promoção pelos direitos humanos ou deveria entrar? Olha, eu acho que ele precisa ser mais efetivo nesse lugar, tá? Eu te digo isso pela última gestão do Estado de Pernambuco. Praticamente a gente não tinha acesso, não tinha dificuldade de se transportar para os locais, porque se vem a denúncia, a gente precisa averiguar se a denúncia tem coerência, se realmente está dentro desse processo. O Estado não tem carro para disponibilizar para a sociedade civil para averiguar esses espaços. Então, muitos desafios foram perpetuados nesse último governo. E a gente precisa estar atento para que isso não aconteça nesse novo governo, né? Que já estamos há 11 meses do governo atual e ele precisa dizer para que veio para nós enquanto população, né? Isso é interessante, Vladimir, porque quem está nos ouvindo pode até ter dúvidas em relação ao que faz o Conselho Estadual, né, de Defesa dos Direitos Humanos que você preside, né? Então, já aproveitando essa deixa, né, de você falar desse seu trabalho, queria que você falasse para quem está nos ouvindo para que serve um conselho como esse, né? Como nos serve? O conselho é justamente isso, João. Ele tem esse papel de averiguar as denúncias de qualquer cidadão ou cidadã, seja dentro da perspectiva de você poder encaminhar um e-mail para esse lugar, ou seja, dentro da perspectiva de você ligar para o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos querendo fazer uma denúncia de alguma violação que se tenha feito, né? Eu diria também, João, assim, para ficar claro nesse sentido, eu fui presidente do Conselho, tá? Eu fui presidente durante os 6 anos dessa última gestão e ainda peguei um pouquinho do Covid também. Então pegou um pedaço difícil eu deixei de luta, a gestão, ela agora está dentro da perspectiva governamental, mas esses são os lugares que a gente denuncia, porque existem integrantes da sociedade civil que fazem parte desse conselho. Então, chegam as denúncias nesse lugar e eles ficam averiguando os procedimentos a partir das denúncias que são feitas. A luta pelo direito humano é minha, é sua,
é nossa, do individual pelo coletivo. É preciso lutar por nossos direitos. Olha, agora a gente faz uma pausa, mas fica aí que o nosso programa volta já com mais defesas dos direitos humanos. O tempo está passando e o cronômetro da violência contra as mulheres continua a contar. Você sabe como denunciar a violência contra as mulheres? A Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, é um serviço oferecido pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Dê um basta na violência contra as mulheres. Ligue 180. Uma campanha do Centro Sabiá. Queimar o mato é uma prática comum na agricultura, mas hoje a gente sabe que ela causa muitos danos e destruição. O fogo tira os nutrientes e a água do solo, deixa a terra seca, mata as plantas, os bichos e tudo pelo caminho. Queima casas, mata pessoas, destrói famílias. Tacar fogo não é a solução. As queimadas deixam um rastro de destruição difícil de apagar. Onde o fogo pega, a morte fica. Uma campanha do Centro Sabiá. Estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Vladimir Reis. Hoje o nosso assunto é a luta pelos direitos humanos. Olha, Vladimir, a gente falou de um tempo difícil que o Brasil passou, com quase uma década de desmontes, de desconstrução de políticas públicas e de direitos humanos, né? Inclusive o próprio nome dos direitos humanos ficou sujo, como se fosse uma coisa errada a ser combatida, porque os direitos humanos defendem bandido. Precisamos desconstruir essa imagem também, né, Vladimir? João, eu às vezes entendo isso como uma repercussão negativa para o Conselho, pois né? É. Dentro da perspectiva da luta dos direitos humanos. A luta dos direitos humanos é para todos e todas, né? Quando a gente fala que as unidades prisionais estão superlotadas de população pobre e negra, isso é então grave. Só quem viola os direitos humanos que precisa de estar no espaço de detenção são essas populações? Acredito que não. Com certeza. Né? A gente também tem um aspecto da necessidade de ressocialização. Então, precisam ter instrumentos para poder ressocializar essa pessoa para voltar à sociedade. Somos a terceira população do mundo em pessoas encarceradas nas unidades prisionais. Muitas ainda não foram nem julgadas, muitas passam por privações dentro desse lugar. Os familiares sabem muito bem do que eu falo. Muitas vezes tem que se cotizar recurso para manter ele com uma qualidade melhor de vida dentro da unidade prisional. A gente precisa aprender a ressocializar e trazer esse cidadão e cidadã novamente para o convívio coletivo. E isso é importante, Vladimir, que você traz, porque muitas vezes essas pessoas chegam a essa situação por uma série de direitos negados também, né, Vladimir? Sim, isso é claro, João. Olha, se você vai nas comunidades, você vê um monte de meninos cheirando cola. Qual é a alternativa para esse lugar? Tem que ter o serviço de assistência social dentro daquelas comunidades para ouvir esse garoto. Muitas vezes a família é totalmente descomprometida com esse lugar, então precisa ter uma atenção melhor a esse lugar. Porque quando ele vive em situação de rua, em situação que requer a alimentação e não tem, e que todo mundo aponta ele como cheira-cola, isso não está melhorando a condição de vida dessa pessoa, né? Ele é um cidadão, a gente vive num país rico, então precisa minimizar esses problemas para evitar justamente esse roubo à comunidade, né? Essas violações de direitos na comunidade, porque muitas vezes a pessoa não tem nem o que comer, João. A luta dos direitos humanos é uma luta diária e permanente, né, Vladimir? Luta diária e permanente para toda a população brasileira, não é só para as pessoas privadas de liberdade, não. A gente precisa que o dinheiro que é investido nesse lugar de privados de liberdade seja realmente colocado para esse sentido, porque muitas vezes
João, você vai visitar uma unidade prisional, tem uma qualidade, uma alimentação nobre para as pessoas que estão ali fazendo o papel de governo, mas efetivamente isso não se repercute para os apenados, entendeu? Além das violações de direitos que acontecem lá diante dessas realidades que essa população vivencia dentro daquele local. Eu acho que é importante a gente pensar não só nos privados de liberdade, mas nas populações mais pobres, desiguais, né? A população, pronto, hoje o HIV ele está muito mais direcionado a pessoas extremamente pobres, negras, pessoas de grande vulnerabilidade social, ou seja, não têm acesso às novas tecnologias. Quando a gente fala de PrEP, de você ir pegar uma PrEP para tomar para evitar o HIV, você tem que ter a mínima condição da passagem para o serviço de saúde. E a grande maioria não tem. Quem é que pega a PrEP? É a população de média classe, da classe média, que vai no serviço, que tem condição de pegar a passagem. Aquele profissional, aquela pessoa mais pobre, não tem acesso, não tem nem conhecimento. Pois é. Vladimir, a gente falou de vários anos, né? E algumas vezes já falamos desse abandono, do desespero de ficar à mercê de si próprio no meio de um Brasil cheio de desgoverno. Hoje, a gente vive um momento diferente, né, Vladimir? Aí eu te pergunto, avançamos ou estamos no mesmo lugar? Olha, eu diria que esse novo governo, e digo bastante claramente, viu, João? Porque claro, o presidente Lula foi o único presidente desse país que quebrou patente de medicamento antirretroviral. O medicamento que nós tomamos, né? Como eu disse a você, eu vivo há 34 anos com HIV, entendeu? Eu tomei uma série de medicações em toda a minha vida, mas ele foi o único presidente que quebrou patente do medicamento antirretroviral. Você sabe o que é quebrar patente? É reduzir o preço do medicamento. Que, aliás, é um absurdo, é caríssimo, né? É um absurdo. As indústrias farmacêuticas propõem uma medicação, ainda ganha 20 anos para negociar esse medicamento e ainda coloca o preço que assim o desejar, né? Porque eles dizem que gastaram muito dinheiro na pesquisa. Mas, efetivamente, a sociedade civil está em cima. Então, eu acredito muito no presidente Lula, né? Acredito muito em seu governo e acho que todos nós, nordestinos, acreditamos. Tanto é que apostamos nele e temos que apostar mesmo. Pela retomada, né, Vladimir? Sim, a retomada, porque é um processo, né, João? Pois é. A gente ainda está nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas. Você vê na Câmara Nacional a quantidade de pessoas de direita, né? Tudo branquinho, bonitinho, classe média alta, né? E quer viver dos recursos governamentais, mas não faz nada pelo povo. E você, povo que está me escutando, sabe muito bem disso. Pois é, por isso que precisamos lutar, como falamos, né? É uma luta permanente. Muito bem. É uma luta permanente. Ir à rua e botar o bloco na rua. Muito bem. Como a nossa conversa está chegando ao fim, nos finalmente eu trago o nosso quadro, Vladimir, que é o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro onde o convidado, a convidada trazem seus pontos finais e metem o bico na questão. Hoje, nossa questão sendo direitos humanos. Vladimir, pensando nessa data, o dia da Declaração Universal pelos Direitos Humanos e toda essa discussão que a gente fez aqui, tão bonita e tão cheia de resistência, eu te pergunto, para quê? Por que lutar pelos direitos humanos? Mete o bico. João, lutar pelos direitos humanos nós proporcionarmos condições melhores de ensino para a nossa população, condições melhores de alimentação para a nossa população. Veja aí como mudou o governo, como está o preço da carne, como está... Caiu os preços, né? A gente não está verificando isso, né, claramente no nosso dia a dia. Os anos anteriores, 4 anos atrás, a gente não tinha condição de orçar, a partir dos nossos ganhos, a possibilidade de comer e disponibilizar alimento para a nossa família. Né? Então, é toda a luta por uma condição melhor de vida, não minha,
Mas, nossa, a gente tem que se pensar enquanto conjunto, enquanto fortaleza, enquanto grupo, né? É assim que a gente luta, é assim que a gente tem que ir para as câmaras, é assim que a gente tem que pressionar o prefeito, né? Porque para o ano é a eleição, né, João? Então, tudo aí bonitinho, dizendo que luta pelos direitos humanos, que Deus está apoiando eles, até parece, né? Deus está apoiando eles e a gente precisa estar atento a esse lugar, né? Porque os direitos humanos é muito mais do que simplesmente uma voz bonita e uma pessoa didática que conseguiu conquistar isso em colégios particulares, né? Com a família com muito recurso público. É isso, a luta permanente permanece. Vladimir, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje. Infelizmente, o nosso tempo dessa conversa tão resistente está se findando. Mas, Vladimir, eu queria que você deixasse um convite, inclusive, para as pessoas conhecerem mais, né, do grupo de trabalho em prevenção positivo. João, eu queria primeiro agradecer a você, cidadã, a você, cidadão, do estado de Pernambuco, né, porque a sua repercussão na perspectiva do público é muito alta. Dizer que você, que nós somos cidadãos desse país, né? Estamos aí, precisamos ir à rua buscar os nossos direitos, assim como a política de AIDS, né, João? Veja, nós temos uma política hoje que praticamente a gente só toma uma medicação para controle do HIV. A gente morria de bolo, né? Diziam que era uma doença de gays, travestis e transexuais. Aqui na instituição a gente tem um monte de pessoas evangélicas que estão atuando aqui na instituição. Eles não se colocam nesse lugar porque o preconceito e a discriminação ainda é grande. Mas quando vocês quiserem ou conhecer o nosso trabalho, a gente foi até aí, Arco Verde, Uricuri, Salgueiro e Serra Talhada para levar a caravana de prevenção ao HIV. Aí ao HIV, a redução de danos, né? A conviver com as pessoas a partir do que elas são. Então, o telefone nosso é 81 32 31 0905. Mais uma vez, Vladimir? 32 31 0905. Tá? De segunda a sexta, de 9 às 17 horas, estão disponíveis para o atendimento a toda e qualquer pessoa. E o e-mail? O e-mail é gtp@gt.org.br. Que maravilha! Tá aí, gente. Vamos procurar, vamos nos informar. Vladimir, um prazer conversar com você hoje, viu? Prazer também, João. Prazer conversar com você e com nossos amigos ouvintes. Botar o bloco na rua. Sim, botar o bloco na rua. Gente, hoje eu conversei com Vladimir Reis, coordenador do Grupo de Trabalhos em Prevenção Positivo e também foi presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos de Pernambuco. É isso, pessoal, o papo tá bom, mas o Cantos do Sabiá chegou ao fim. Sabe o que não terminou? A luta do Centro Sabiá pela agroecologia, pela agricultura urbana, pelo campo e pela cidade. Faça parte dessa luta. Vire um doador, uma doadora para o Centro Sabiá e transforme vidas no campo e na cidade. Saiba como lá em nosso site. Anota aí, www.centrosabiá.org.br. Aliás, nem anota, clica nos links que estão aqui embaixo desse podcast. Faça parte dessa luta. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locução minha, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Até a semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.